A impunidade, caro telespectador, é o prêmio que se dá para o criminoso. No meu tempo de escola e no meu passado, eu me lembro muito bem, chegado ao final do ano, dava-se um prêmio para o melhor aluno, ou pelo comportamento, ou pelo aproveitamento pedagógico. Então premiavam-se os que lutavam mais, os que combatiam mais, os que conseguiam mais. Isso se identificou com a gente. É justo que se dê prêmio àquele que adquiriu um mérito. Mas o nosso Brasil parece ser um país que cada vez mais se distancia das normalidades históricas. Hoje, aqui no Brasil, é muito comum premiar-se o criminoso pelo fato de ser criminoso. É isso que nós chamamos de impunidade. Alguém me dizia dias passados que o Brasil está de cabeça para baixo. Eu falei, não é possível. Mas como que não é possível? Eu falei, não é possível. Para pôr a cabeça para baixo tem que ter cabeça. E o Brasil está sem cabeça. Ele está no caos, na desordem, na confusão total. Tocando no assunto impunidade que encabeça a nossa reflexão, caro telespectador, você tem ideia de quantos nomes vieram a público desde o início do primeiro mandato do atual partido que manda no Brasil? Nomes que nós não conhecíamos. Zé Dirceu, Delúbio Soares, e não vou ficar mencionando a ladainha. De lá para cá, até o fato atual, um verdadeiro escândalo, uma verdadeira vergonha para o país, o episódio Renan Calheiros. Quantos nomes dentro dessas duas pontas, limitemos assim, José Dirceu, Renan Calheiros. Que ladainha de nomes apareceram ao público brasileiro nesse período todo? São dezenas, dezenas e dezenas. Tivemos o circo das CPIs. Quantos foram punidos? Segunda pergunta, dos punidos, qual é a pena que sofreram? Tiveram que devolver aquilo que desviaram? Não consta em nenhum lugar. É lamentável nós devermos repetidamente voltar a este assunto, mas a gravidade dele exige uma fixação de atenção para um esforço de se conscientizar este povo, nós somos este povo, de que sempre há caminhos para corrigir o que está errado, mas desde que se sigam os rumos certos nessa direção. Agora veja bem, caro telespectador, nós tivemos recentemente o episódio da eleição para o segundo turno. Qual foi o resultado? O povo votou para a continuidade da desordem. Como que se estivesse contente com isto. Mas só que você sai pela rua, em toda parte onde você vai, toca nesse assunto e todo mundo está descontente. A vida mais cara, os impostos subindo. Nós somos tributados de uma forma escorchante. Somos um povo pobre alimentando um governo rico, que faz com o nosso dinheiro o que bem entende,
como se esse dinheiro fosse uma propriedade particular adquirida pelo próprio governo. Não é. É suor nosso, acumulado, trabalho de um povo inteiro. Então nós assistimos um fenômeno histórico inédito. Todo mundo estudou um pouco de história, pelo menos. Não sei se hoje se estuda história, porque hoje o que parece é que não se estuda nada de nada. Pelos resultados que a gente observa, por exemplo, no terceiro grau do ensino, onde poucos sabem ler, poucos sabem escrever e estão na universidade. Mas um pouco de história deve ter chegado a cada um. E eu me lembro daquilo da história que eu estudei. Eu gostava de história, gosto. Que um povo inimigo invadia outro povo. E fazendo a invasão territorial, dominava politicamente, militarmente aquele povo. Mas era o inimigo invadindo um inimigo. Inimigos entre si, disputando, o que levasse a vantagem, levava a melhor. O caso brasileiro é atípico. Nós não somos invadidos por estrangeiros. Nós somos um povo invadido por brasileiros, que nasceram no nosso mesmo país, que levam a conotação nacional de brasileiros. As carteiras de identidade deles são configuradas e confirmadas por ministérios nossos. Uma parte do povo brasileiro, povo entre aspas, porque não significam o povo brasileiro, invadiu o Brasil e toma conta do Brasil hoje como se fosse uma colônia, que nós dividiríamos assim, com muita nitidez. A colônia, o que era a colônia na história? Era a região descoberta por uma metrópole, em geral da Europa, e que tomava conta daquele país, dominava econômica, politicamente, militarmente, e aquele país era súdito do país descobridor ou colonizador. É o caso nosso com o Brasil, com Portugal. Portugal descobriu o Brasil, fez do Brasil uma colônia e explorou tanto quanto pôde, até que o Brasil chegou um dia a proclamar a sua independência, pelo menos política. A econômica nós ainda não conseguimos proclamar. E sem a econômica, a independência política não funciona. Essa é a verdade. Mas, voltando ao nosso tema, nós somos invadidos por nossos compatriotas, que uma vez instalados no poder, fazem e desfazem ao bel prazer, como se não houvesse lei no país. Embora relativamente exista essa lei. Como é que nós sabemos que há lei no país? É fácil. Estacione o seu carro no lugar impróprio, você vai ser multado. Exceda na velocidade, você vai ser multado. Sonegue seu imposto de renda, você vai ser punido. Passe pelo radar eletrônico distraído e vai ser multado. E a lei nos cerca por todos os lados, a nós que levamos o nome de povo brasileiro. Nós é que somos os invadidos. Mas os invasores que estão lá em cima, esses estão sempre tranquilos. Dinheiro à vontade, o nosso dinheiro, esbanjam à vontade, não há nenhuma disciplina, nenhum critério, nenhuma ética. Está sobrando dinheiro, vamos gastar. E gastam à vontade, ganham cada vez mais.
mirram o salário mínimo, aí sim eles esmagam. É o dinheiro do povo. Mas o nosso que vai para eles, não. Com esse, eles fazem o que bem entendem e sobem constantemente os seus salários, as suas regalias todas. E no meio desse contexto todo, telespectador, amigo, é que se apenas significasse um processo provisório, que daqui a pouco vai acabar, mas não parece que seja isto, mas o mal que isto faz à comunidade social do país é gravíssimo. A criminalidade, por exemplo, que era um privilégio dos velhos, dos adultos, hoje desceu para a faixa da juventude e da adolescência. O crime cresceu porque tem liberdade. O país está sem cabeça, está sem governo. E nós arcamos com as consequências disto. O povo mendigando saúde, o povo mendigando boa escola, o povo mendigando segurança, onde é que ela anda? Todo mundo está correndo o risco constante de alguma coisa grave acontecer. Pois bem, nós temos que pensar nisto com seriedade, porque eleições se aproximam e o nosso voto é algo muito sério. É a nossa voz, é a nossa fala, é a nossa indignação. Dizem que não há mal que sempre dure, mas o que eu acho, telespectador amigo, e eu acho que você vai concordar comigo, este mal nosso está durando demais.